Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho. Aqui quem fala é a Tilápia Rebelde e com o nosso queridíssimo amigo Zartel. Vamos aqui com mais um programa de um assunto atrasado. A gente tem que melhorar isso. Atrasadíssimo, meu jovem amigo Zartel. Hoje nós vamos falar de Andor, uma série do Disney Plus, um spin-off de Star Wars, uma história Star Wars, baseado na obra do George Lucas. Não Eu sei, acho que vamos. é um spin-off de uma história Star Wars. Um spin-off de uma história Star Wars muito maravilhosa, recomendadíssima por este Cantinho Cast. E olha que é difícil agradar esta tilápia, hein, rapaz? Vamos para este maravilhoso programa. Pois é, cara. Acabei de assistir, como você pediu. E, cara, muito bom, irmão. Muito bom mesmo, cara. Mas, meu querido Tilápio, só fazer uma vírgula aqui rapidinho, porque Diga lá. nesse carnaval, né, eu tava com meus amigos aqui em casa, a gente tava assistindo um monte de filme velho, a gente assistiu A Morte do Demônio, péssimo filme, assistiu Scooby-Doo 1, James Gunn tava malucaço escrevendo aquele roteiro, mas a gente reassistiu um que eu não lembrava que esse filme era, tipo, uma maravilha, principalmente com a dublagem brasileira, velho. Tá dando onda. Tá dando Porra, onda, muito bom, cara. caralho, que filme sensacional, velho. Eu sempre achei ele maravilhoso. Eu sempre achei ele muito. Na verdade, eu não sei se tem algum envolvimento brasileiro, se for um brasileiro que fez animação, mas eu sempre vejo a galera falar muito do Tá Dando Onda quando você vai fazer propaganda de curso de animação. A galera sempre usa ele. Eu acho que ele tem alguma coisa de brasileiro ali. Alguém na produção, se é brasileiro, foi algum estúdio brasileiro que fez. Cara, eu não sei, porque ele é da Sony, né? Mas pra Uhum. mim, a excelência dele realmente pertence à dublagem, porque eles fizeram muitas adaptações, e, tipo, muitas adaptações regionais ficaram, tipo, muito bem feitas, né? Ah, O o lado Frio de Janeiro. do Rio de Janeiro, o frango, que é do Pantanal Sul Mato Grossense, e o bicho é do Uhum. Tennessee, quando você lê a legenda lá. Taca a mãe pra ver se quica. Taca a mãe pra ver se quica. É muito bom, cara. O sotaque dele meio cariocão, né? Aham. É, Muito. o filme tem, tipo, uma excelência muito boa, velho. Ah, eu sempre adorei esse filme. Sempre que passa eu assisto ele. Não consigo. Eu só queria fazer esse adendo mesmo, porque tipo, esse filme é muito. Eu lembro, teve boas. E não, e a outra coisa que eu tinha que comentar, cara, a animação dele é muito boa. Tipo, a animação de água, você vê o pelo dos pinguins e tudo mais, pra uma coisa de 2007, é realmente muito bom. É realmente muito bom. Eu sempre achei muito bom. Uhum. Desculpa interromper, mas é só porque eu tinha esquecido que essa animação era muito maravilhosa. Sempre bom lembrar. Mas, voltando, hoje Hum, estamos, como eu insisti, né, pro Tilápia fazer, e ele fez, sim. e parece que foi bom eu ter insistido, vamos falar de Foi. Endor, uma série que ninguém dava nada, pra um personagem que todo mundo acha meio nhé na origem dele, não, quer dizer, Endor é a origem dele, né, mas, quero dizer, Isso. tipo assim, na criação do personagem, né, em Rogue One, e, É, puta, velho. é porque, cara, já vou começar falando. Cara, eu acho que essa série só deu certo porque ela não valia nada. E porque ela não valia nada, ela tinha carta branca para ser criativa, que é um ponto que a gente já vem batendo aqui nesse Cantinho Cast há muito tempo. Cara, quando você deixa o artista trabalhar, geralmente, se é um bom artista, sai uma coisa muito boa. Esse negócio de Uhum. fazer série ou então filme a toque de caixa pra agradar todos os públicos. Cara, é o que Star Wars virou, sabe? Aquele produto genericão que era o gosto de todo mundo e basicamente
não tinha alma, sabe? O Star Wars, principalmente os 3 primeiros filmes ali, eles eram revolucionários. A galera lembra desses filmes como filmes revolucionários do cinema. Quando você cai na mesmice, no genérico, cara, você acabava com a série. E acabou com a série mesmo, brother, porque Star Wars pra mim era nada. Era um filme, era o Rogue One, os 3 primeiros, e no máximo ali aquela série do Rebels e do Clone Wars e o Rebels. E eu mal assisti essas séries também, porque eu já tava tão de saco cheio que... O pior é que as séries animadas eu tenho, tipo, vagas memórias, porque eu assistia na época que eu tinha TV a cabo, tipo, que eu acho que o Clone Wars é de 2006, alguma coisa assim. É bem antigo, brother. É uma parada assim. Que eu lembro até daquele episódio da Mad, zoava eles falando que a textura, né, do desenho, eles pareciam um boneco de madeiras, aí botaram o Pinóquio no negócio pra ser o look. É, aquelas barbas realmente... Quer dizer, era ridículo, né? Mas acabou que virou um estilo. Tipo, é basicamente isso. Assim, eu não sei por você, né? Mas eu também não tinha tanto esse apreço, tanto é que desses novos filmes eu me recusei a assistir solo no cinema. Eu também não assisti. E graças a Deus eu fiz isso, e me recusei de assistir ele na vida também, que até hoje eu não assisti esse filme. E não só ele, mas vários outros produtos da Disney, né, se tornam assim, pra falar a verdade, né? Você vê um exemplo desses que tá acontecendo agora é o da Marvel. Marvel tá caindo também nessa mesmice, a gente já não tem foco, aí eles falam, não, o foco vai começar agora, mas é tipo um filme ruim atrás do outro. E pelo que eu entendi nas notícias, parece que eles estão revendo essa porra, porque esse ano, assim, ainda tem filme pra caralho pra sair, mas de série eles já reduziram. Só tem 2 séries pra ser lançadas esse ano. E o Star Wars, assim, eu acho que tanto o Rogue One, porque o Rogue One, ele tem, sim, seu fanservice, porque é cinema, né? Cinema a gente não tem como levar talvez o mesmo peso, né, do cinema pras séries. Ele ainda tem, tipo assim, parece que tem aqueles momentos de produto Marvel, né? Que nem logo no início, se bem que a gente ia falar de Rogue One depois. Tá, eu vou deixar esses comentários pra quando a gente fizer o programa do Rogue One, que vai ser lançado logo em seguida desse aqui de Endor. Endor vai ser primeiro porque faz mais sentido, né, a gente comentar de Endor primeiro, porque ele é uma consequência pro filme. Ele né? é a consequência, né, rapaz? Que consequência boa. E ainda vai ter uma segunda temporada que, de acordo com o diretor, o roteirista, não sei, vai ligar direto com o início do filme, mas aí a gente, quando lançar, terminar, e a gente comenta sobre isso também. Beleza. Mas ele realmente cabe, só terminar esse comentário, foi bom. Realmente cabe aquela frase, né? Tipo, não é o Star Wars que a gente queria, mas é o Star Wars que a gente tava precisando, né? Cara, pior que é verdade, sim. Sim. Então, já que você já vai começar, também já vou dar uma opiniãozinha aqui, que é um pouquinho polêmica. O que não é polêmica da internet, né? Cara, esse roteiro, cara, ele foge muito do quesito do Star Wars, principalmente pelo que você acabou de falar agora, por um ponto muito importante mesmo. É que esse roteiro parece ser escrito por pessoas adultas, tá ligado? E esse também já é um ponto que a gente comenta bastante, que é, cara, tem certas coisas que, tipo assim, é pra criança, tá ligado? Marvel é coisa pra criança, tá ligado? Star Wars era coisa pra criança, cara. O Andor, ele se destaca... O próprio Rogue One também já se destacava porque ele já era um roteiro muito mais maduro. E o Andor, ele leva isso à última potência, tá ligado? É um roteiro adulto, escrito por adultos e, cara, só uma pessoa que trabalha vai entender o que tá rolando ali, tá ligado? Esse negócio de opressão de governo fascista, totalitário, força de trabalho reprimida e... Cara, ele também tem uns apontamentos ali bem legais com nazismo e tudo, então a gente vai falando aí. Mas, cara, a parada é essa. O roteiro é muito maduro mesmo. Mas isso que você tá falando sempre pertenceu ao Star Wars. Pelo menos entre o episódio 1 e o episódio 6, mesmo que mascarado, sempre pertenceu ao Star Wars. Vamos lembrar que os primeiros filmes ele foi lançado em 1970. Então, a gente tava, tipo, tendo aquela... Ainda tinha-se esse espírito grande... Vietnã, né? Tava rolando muito o Vietnã. Tava rolando bastante o negócio do Vietnã, mas a gente ainda tinha, principalmente no sonho americano, né? O final da Segunda Guerra, com a vitória deles. As roupas do pessoal do Império é claramente nazista, assim. Você, tipo, não tem como negar. E você bota junto também tava acho que finalizando a Guerra Fria nessa época, né? Ou estourando, não lembro. Mais ou menos. É porque acho que Guerra Fria mesmo, acho que fica ali um pouco depois do Vietnã. Começa no final da Segunda Guerra, fica forte. Aí começam uns conflitos, tipo Vietnã, rola Guerra do Golfo, rola aquela na Argentina, Ilhas Falkland, e aí começam esses conflitos e a galera fica preocupada, tá ligado? Tipo, mano, eles voltaram com essa porra de guerra, tá ligado?
ligado? Eles voltaram com esse negócio e agora a gente tem arma nuclear, então, tipo assim, brother, tô preocupado com o que vai rolar. Então, tipo, quando você pega a essência do Star Wars, ele realmente sempre teve isso. Os 3 primeiros filmes a gente reclama bastante porque tem um engodo enorme, assim, bem ruim, né? Na trilogia 1, 2 e 3. Mas a parte do Senado, ele descreve muito bem. Quando o Lucas, né, ele tava junto, né, dos projetos, você via que, assim, a série tinha falhas, mas ele conseguia passar o que ele queria dizer, né? E a gente passou por esse problema quando a Disney comprou e achou que o produto era só sabre de luz e Skywalker, né? Então, tipo, eu acho que esse foi o maior problema que a gente teve. E quando Cara, o pior é que você tá falando isso, é tão verdade que, cara, eles não souberam nem fazer bem o caminho que eles escolheram, cara. Porque, tipo assim, tem sabre de luz e algumas lutinhas, mas, cara, tão pouca. É uma parada tão. Nossa, eles podiam fazer tão melhor que você fica, tipo assim, até o caminho que vocês pegaram é ruim, cara. Por que vocês não foram, tipo, full Dragon Ball, tá ligado? Já que era isso que vocês queriam, velho, que fizesse. Que fizesse a Guerra do Senhor dos Anéis, só que no nível Star Wars, tá ligado? Que botasse dinheiro e fizesse direito, mas nem isso eles quiseram. Isso é total verdade. E quando você dá a liberdade pra ele trazer a essência, né, do Star Wars, porque, mano, esse plot inteiro do Andor, essa parte que a gente mascarava, né, pra ver a saga do herói, pertence ainda ao local. Pertence, porque o Andor tem total. Eu vou até falar que isso foi uma coisinha que eu fiquei meio que, esse roteiro é muito bom, mas ele é tão manjado dentro de Star Wars, que é essa jornada do herói, que eu fiquei, pô, eles podiam ter brincado com a parada da jornada do herói, mas, tipo assim, o roteiro tá muito bom, eu não vou ficar enchendo o saco, mas eu fiquei meio que, o Andor é tão insuportável, cara, por que eles não botam logo ele estilo Rogue One? Mas tudo bem. Eu não vou fazer essa reclamação aqui. Não, eu concordo que tem a parte da jornada do herói, mas o jeito, pelo menos, que a série é editada, na parte de edição, não me fez passar aquele herói clássico, porque, por exemplo, a cena da prisão, quando eles estão na prisão, a gente achou mó que... Eu achei, né? Pelo menos onde a gente escutou, porque a gente já tá comentando uma coisa relativamente velha, né? Andor bem velho. 2022. Quando ele começou, ele chegou na prisão, aí ele, tipo, tava tendo problema, o grupo com que ele ingressou ainda tava em desconexo, aí eu pensei, agora ele vai ir pra frente, vai falar que deve ser feito assim, aí ele vai achar um jeito mais rápido de montar a máquina. E não, velho, o bicho, tipo assim, não, vou continuar sendo meu rebelde aqui, vou fazer meus planos pra fugir dessa merda, dessa prisão, mas ele trabalhava normal, ele, tipo, só se ingressou, ele só se integrou ao grupo, né? Ele não foi aquele herói clássico que não, é porque eu sei o jeito mais fácil e é assim que tem que ser e vamos comigo porque eu vou liderar essa rebelião. Não foi assim, pelo menos eu gostei dessa parte. Ele mostra que ele é safo, né? Ele é meio pau pra toda a obra, ele é aquele cara que não é especialista em nada, mas sabe um pouco de tudo. A ficha dele é tudo 18. Ele não é bom em nada, mas ele tem 18 em tudo, tá ligado? É tipo isso. Mas o que você falou é verdade, ele tem tipo aquele conhecimento básico de tudo. Quando ele, logo nos primeiros episódios, quando ele fala, como você é canhoto, você tem que andar do lado esquerdo, então pra arma ficar apontada pra fora. Sim, cara, pior que parece umas coisas meio especialistas, mas também umas coisas meio óbvias, sabe? Porque como ele também, ele tem Cara, essa é a série das frases, né? Essa é a série dos manifestos, dos discursos e das frases. Esqueci o nome do vendedor, caramba. O Lutem chega pra ele e fala, né? Pô, mas como é que você roubou essa peça? E ele, tipo assim, cara, é óbvio, é só agir como eles. É só agir como eles, cara. A gente tá o tempo todo vendo eles estão o tempo todo se mostrando, eles se acham pra caralho. Eles nunca vão imaginar que alguém que não seja eles vai agir do jeito que eles agem. Então é só observar e fazer igual. E quando ele faz uma observação tão ridícula de simples, parece que ele é um mega militar. É tipo, não, cara, ele olhou a galera andando, e ele olhou que, quem anda quando o cara é canhoto, anda com a arma desse jeito. Quando o cara é destro, o batalhão tem que andar assim. Tipo, é óbvio. E é porque quando existe também esse, no âmbito militar, né? Quando você existe essa padronização que pra de fora o pessoal acha que é algo simples, mas pra quem tá dentro é a disciplina, né? Que o soldado teve, né? Então é os mínimos detalhes que pra ele poder roubar aquela peça ele teve que aprender pra se disfarçar perfeitamente e falar, velho, viu? É a arrogância dos caras, que eu só precisei aprender o básico deles e eu já consegui fazer isso. Sim, total. Só de observar ele já consegue, né? Tipo, se encaixar total dentro. E depois,
O pior é que eu voltei só pra ver as aberturas disso, que depois que eu tinha escutado, porque eu achei engraçado isso. Ele tem duas aberturas de um certo modo, né? Aquela abertura dos capacetes horrorosa. E Eu não depois... faço ideia de por que tá lá, não entendo. Era horroroso ficar pulando a porcaria da abertura, sendo que tinha que pular duas aberturas e ainda tinha que ver a abertura que muda o tempo todo. E eu ficava tipo, ai mano, só vai, sabe? Eu não pulava nada. Não, então, eu pulava a abertura dos capacetes, aí dos capacetes pulava pra virar a abertura do Endo. No início eu falei, caralho, mano, como é que a Disney erra essa merda, né? Tipo assim, bota o skip negócio e tem outra abertura assim, velho, que porra. Aí eu vi num podcast que ele, não, mas é porque tem importância, porque cada episódio a rebelião vai aumentando, então, tipo, você vê pelos instrumentos aumentando dentro da música. Aí eu, quê? Aí eu voltei todos os episódios, eu fui um por um vendo a abertura do negócio, só pra ver isso. Cara, eu vou te falar que eu notei que a música ficava diferente, mas assim, isso não. Eu não conectei, isso não me pegou, não. Eu não conectei nada de, tipo assim, esse episódio vai ser mais emocionante porque eu senti que a música ia ser. Eu sempre errava, tipo assim, a música tava de um jeito, então acho que vai. Não aconteceu nada. Eu ficava então, tipo, por que essa música? Que porra é essa? É um easter egg legal, mas na verdade é só pra você ver como é que vai aumentando, né, as proporções. Porque cada música, quando ele vai abrindo, tem um instrumento a mais. Então, é só porque tá agregando coisas dentro da rebelião cada vez mais. Okay. Essa sutileza aí não me pegou mesmo. Então, é só um easter egg. Pra mim não pegou porque eu pulei todas as aberturas, aí eu só descobri isso depois que eu terminei a série. Eu vi todas e eu tentava ficar adivinhando e tudo que eu só ficava frustrado. Eu só falava, tipo, passa logo essa porra dessa música. Eu não vou. Se isso não tá relacionado com o que acontece no episódio, eu não tô nem aí pra. Passa. Ai, pai amado. E tipo assim, cara, começo, hein? Cara, começa num bar. Quer dizer, começa num bar? Eu já não lembro agora se começa num bar ou se tá acontecendo alguma coisa. Eu sei que eu lembro. Só que é um bar adulto. Eu lembro que a parada era um bar de prostitutas. E aí eu falei, caralho? Eles começaram essa série, hein? O que tá pegando aqui? E também aquela coisa, né, cara? Chega de Stormtrooper, né? Chega de esse império gigantesco, imparável, com recursos infinitos, né, cara? Claro que não, eles contratam uma milícia, uma força-tarefa de estilo... como é que é o nome daquela galera que tá lá no Oriente Médio? É o... estilo Blackwater, estilo... Como é que é o nome da outra? Eu esqueci total. Eu não sei também, não. Era Skull alguma coisa, era os Skull alguma coisa e os Black, sei lá o que, os Blackwater, os Black Wall, os Black o caralho a 4 lá. É que não necessariamente não é necessariamente mercenários, né? Mas é tipo uma polícia militar, velho. A gente pensa... É uma polícia privada, é uma empresa que tá cuidando ali do lugar. Exatamente, e porque, tipo assim, tu pensa, porra, no planeta Terra a gente já é extremamente segregado por países e tudo mais, e a gente faz esse tipo de coisa, imagina na merda do universo inteiro, não tem como, mas a gente é um império. Não tem, velho, como você cuidar de tudo. E pior que essa piada já é recorrente por causa do Jovem Nerd, né, que eles falaram lá que a última ameaça lá do último filme que eu não vi era, tipo assim, 1 bilhão de estrelas da morte. E você tem que se perguntar, tipo assim, cara, como você constrói isso? Não tem como, cara. É muita gente, é muita logística, é muito material, é muito tudo. E essa piada ficou recorrente no Star Wars porque o Império parecia isso, né? Que ele tinha gente infinita, recurso infinito, tempo infinito. Era tipo assim, cara, não é assim que funciona, cara. Não tem condição. E o objetivo maior deles é só construir a Estrela da Morte. Esse que é o problema, porque parece que os executivos da Disney, quando eles estão metendo a mão no meio, parece que é só Sabre de Luz, Estrela da Morte e Skywalker. É só isso, né, que existe nessa merda. Só existe isso o tempo todo. E é muito interessante você ver, tipo, todas essas minúcias de baixo, que nem mesmo quando eles voltam pra Coruscant, aí tu pensa, porra, Coruscant de novo, a gente só vai ver a merda da Elite, o caralho a 4. Não, o cara desce, tipo, de elevador pra ir lá pra parte da classe média de Coruscant. Aí tu, peraí, a gente tá vendo outra coisa agora. Total, né, cara? A classe... Cara, pior que agora que você falou, total. Isso é, tipo, um resumo do Andor. É, tipo assim, existe classe média na galáxia. Existem outros planetas, a não ser deserto, gelo e floresta. E sal. Existe classe média, existe uma coisa chamada apartamento, existe uma coisa chamada subemprego, existe o emprego empresariado e existe o império. E ainda existe a fachada do império, porque eles ainda não são lá um grande império, né? Eles ainda não... Ainda tem um senado, ainda tem porque o imperador ele só dissolve o senado mesmo no filme 4, né? No filme 4, que é o primeiro da série. Só quando a Estrela da Morte tá pronta é que eles falam, acabou essa porra, agora é na base do medo.
E assim, tipo, todos esses pontos, até quando você vê assim, como é que a gente vai construir, então, realmente, de fato, tudo isso? A gente tem a classe média, a gente tem o cara, aquele empregado que quer demonstrar... Cara, pra mim isso foi genial, na moral. Eu detesto esse cara, mas realmente existe esse tipo de pessoa, porque ele não necessariamente sabe o que é o lado bom, o que é o lado ruim, mas aí ele tá no emprego, ele quer demonstrar realmente o que é, assim, porque eu sou o empregado exemplar. Mas até quando ele acha que tá fazendo exemplar, ele só tá fazendo merda. E já começa na maravilhosa frase quando ele, tipo, o cara tá perguntando, mas aconteceu tal problema. Aí o cara só vira, você modificou seu uniforme? Ah, é? Ele tá sempre tentando se destacar de alguma forma, né? Ele levanta a gola lá naquele terno esquisito, ele modifica o uniforme. É, ele é todo... quero aparecer. Cara, pior que eu detesto esse personagem mesmo. Na verdade, eu detesto tanto ele que por um momento eu fiquei tipo assim, ué, por que a gente ainda tá vendo a vida desse miserável? Ele vai realmente ter alguma coisa ali no final? E, não, ele é só o cara ali que tá passando por todos os problemas. Tipo, assim, é legal ver lá que ele é todo autoritário no trabalho, né? Que ele quer crescer pra caralho. Só que, cara, quando ele chega em casa, velho, a mãe dele esculacha ele não manda em porra nenhuma, ele não tem nem o próprio quarto, tá ligado? A mãe dele entra lá e mexe, ele falando, mexe na minha caixa. Não, e você vê que, tipo, mesmo que ele, eu quero ser isso, eu quero ter aquilo, quando ele finalmente consegue, ele não sabe coordenar um grupo, ele não sabe mandar, que é quando ele vai lá atrás do Endor, né, acho que é Ferris, né? É, tipo, eu acho que é Ferris. Cara, pior que os nomes é muita gente, é muito nome, é muito planeta. É, exatamente. Aí quando ele chega lá, aí o sargento lá, não, porque a gente tem que fazer isso, e agora vamos escutar o discurso do Oscar. Aí o bicho, tipo, treme na base, velho, não consegue fazer nada. Aí, não consegue dar nenhum discurso tranquilo, né? É Ferris mesmo. E eu vou admitir que bem no final da série, quando ele e a boquinha de Sauron lá, o bicho, ela não sabe rir, velho, a boca dela sempre fica pra baixo, assim, tipo, tem cara de malvado. Eles, tipo, chegaram um próximo do outro lá, fugindo da rebelião, aí eu falei, caralho, vai rolar um beijo. Eu não sei porque que esse lado podre de mim aconteceu isso, né, mas eu senti que tinha que acontecer um beijo ali. Eu também achei que ia rolar um beijo. Eu também achei. Graças a Deus que não aconteceu. Eu tenho que admitir. Lá realmente meu corpo falou, tem que acontecer. Eu acho que ele tem. E, pá, ele tem uma tensão sexual com aquela mulher, né? Porque ele tem uma parada com o trabalho também. E porque ele quer mostrar que ele não tava errado. E ele quer ir até as últimas consequências pra isso. Ao mesmo tempo que ele meio que admira ela. E ele tem essa coisa porque ela foi a única pessoa que deu ouvidos pra ele, né? Que deu alguma atenção pra ele. Ele se agarra nisso com uma vontade. É porque ela basicamente é ele que deu certo, né? Porque ela também passa por isso, né? Ela quer fazer o trabalho dela e o trabalho dela sempre tem que estar certo. E pra ela ter as conquistas dela. Tanto é que quando chega o cara lá, que a gente vê que o sistema do Império é falho, e quando o cara fala, não sei pra que você tá fazendo isso. Você não tem necessidade de fazer isso. Só que aí, no caso dela, o cara se fode e ela se dá bem, né? Porque ela tá fazendo o serviço certo. Ele cara, não, né? o pior é que isso é muito serviço público, tá ligado? Isso é muito a máquina burocrática do governo agindo, tá ligado? E isso se estende em todos os níveis. Porque chega lá no começo, né? Quando a galera vai lá até lá. Eu não sei se eles tentaram roubar o Andor, eu não sei se eles tentaram sacanear com ele. Eu sei que o Andor, no começo ali do episódio, ele. Não é no começo do episódio também, né? Mas no primeiro episódio ele mata dois guardinhas ali, dois guardinhas municipais lá, que estavam em Ferrix fazendo lá o trabalho do Império. E aí ele precisa dar uma sumidinha. E aí, esse cara, né? Ele aparece. Cara, pior que eu não lembro o nome dele, nem vou fazer questão de procurar. O soldado milico genérico lá que quer subir muito na carreira. Aí ele chega pro comandante dele, o comandante dele é Império de novo. É tipo assim, cara, não mexe com isso, tá ligado? A gente tá aqui, a gente tá de boa, tá sendo pago. Se você inventar problema disso aí, e eu nem sei se isso é um problema, mas se você inventar um disso aí, a gente vai chamar a atenção do Império. E aí vai acabar a mamata, tá ligado? Vai acabar isso aqui, vai acabar meu turnozinho tranquilo. Vai acabar essa porra, o nego vai começar a chiar no meu ouvido, galera vai querer ocupar isso aqui, deixa pra lá, cara. É o famoso morte na praia, meu irmão, é afogamento. Esquece, esse relatório nunca existiu. E aí não, ele vai lá. Não, e é porque cara, também, não sei o quê. E é porque também é exatamente isso, nos pequenos detalhes você percebe tudo isso, porque os dois policiais, como você falou lá, eles tentaram sacanear o Endor, usando de autoridade pra poder pegar mais uma vítima, né, que é a corrupção dentro do sistema. Iam levar uma grana dele, né? Exatamente. E o cara já sabe que aquilo acontece. Por isso que ele falou, cara, a gente perder dois merdas que eram corruptos, mas que não participam do sistema, eles só queriam achar que a autoridade
deles valiam de alguma coisa, então esquece deles, velho. É tipo -2, +2 daqui a pouco estão voltando, então vai ficar no 0-0. Só que É isso mesmo, né, cara? Tipo, da onde esses dois saíram, tem 1 milhão vindo aí, cara. Relaxa, tá de boa. Que vai agir igual a eles, assim, e foda-se, saca? Porque a gente já tá bem, não precisa mudar, porque no caso dele, né, eu faço parte do sistema, então não tem pra que eu me preocupar com uma porra dessa. Total. Aí quando chega no Império, mesma coisa. A menina tá lá mostrando, ó, galera, tem coisa aqui, e o cara falando, brother, não é nem na sua jurisdição. Uhum. Não mexe nisso aí, tá ligado? Não mexe. Do jeito que tá bom. Pois é, velho. E aí, tipo assim, avançando a história, né, a gente vê que o Wayne... Cara, o que eu gostei, assim, pelo menos, isso é bom, porque ele foi criado, né, por um casal, né, que era rebelde já, mas rebelde, tipo assim, porque não existia, né, a aliança rebelde, que nem é mostrado no filme, né, mas sempre existiu núcleos pequenos que lutavam contra todo esse sistema, né, que na época não era o Império, mas era, tipo, o governo, né, espacial. Então, tem Era meio que, tipo assim, tinha a galera que se rebelava contra a galera que queria ser separatista, e eles eram meio que conhecidos como os rebeldes, os caras chatos, esses esquerdistas aí, saca? Essa galera chata que acha que a parada não tá não tá no Império. A parada é Império. Eles falando, ó, galera, isso aí é perigoso. Não deixa acontecer. E aí, pô, que galera chata. É que antes pelo menos quando o Endor foi resgatado, né? Ainda era tipo. Era o governo galáctico, né? Então era o famoso o proletário contra a burguesia. Era tipo literalmente só isso, né? A gente não. Só isso. Eram vários pontos, porque isso é normal de acontecer em tudo quanto é lugar, mas não tinha, tipo assim, uma organização, né? E quando você vê que tá se iniciando isso, né? Que aí a gente conhece lá o Lúthien, aí vai conhecer a Mon Mothma, caralho, que, mano, esse roteiro, como você falou, velho, tipo assim, entregou tudo que realmente a gente precisava, né? E a gente vê... A Mon Mothma, cara, o que essa mulher teve que abrir mão pra chegar no quarto filme e falar, né, sobre os planos da Estrela da Morte, sobre a única oportunidade da Aliança Rebelde de ter os planos da Estrela da Morte ali na mão e fazer um último ataque desesperado, cara. O que essa mulher passou não tá no gibi, irmão. Caralho, tipo, velho. Eu sou um puta crítico do quarto filme, né? Que o quarto filme, ele é sem pé nem cabeça e, graças a Deus, teve o 5 e o 6, assim, pra melhorar as coisas. Mas enriquece, né? Agora você entende, tipo assim, você vê Endor, você assistir Rogue One, você vê o quarto filme em seguida, cara, ele acrescenta mais no filme, né? Você acrescenta, tipo assim, caralho, eu entendo por que eu gostava de Star Wars e melhorou minha perspectiva de Star Wars. Diferente dessas novas trilogias, né? Mas é o que eu acho que o que você tava falando mesmo, né? Tipo assim, chegou na indústria, chegou na grande massa, ele tem que entregar pra todo mundo, então todo mundo tem que comprar, só que ele não tá sabendo entregar direito, exatamente porque ele não se conecta mais com todo mundo. Mas esse aí, tipo, na verdade faz a gente reviver. Acho que a empresa, né, deveria se tocar que caralho, os velhos já gastam dinheiro com isso, então como é que a gente pode fazer eles gastarem mais, né? É basicamente isso, velho. O Endor foi perfeito pra isso. É a gente mascarando algo que a gente precisa pra humanidade de verdade, agora sendo bem cético, pra fazer o capitalismo funcionar. Olha só, o melhor dos dois mundos, velho. Total, irmão. Total. Cara, pior que agora que você falou, eu realmente fiquei. Voltou. Eu lembrei que eu sempre tive vontade de ter um sabre de luz. Só que eu meio que me desgostei de Star Wars, eu dei uma ressuscitada ali com o RPG do... Caramba, esqueci. É o... Old Republic. Teve o RPG do Old Republic, isso deu uma reaviveu ali uma vontade muito de Star Wars. Eu vi muito Star Wars quando teve o lançamento do Old Republic. E aí veio também um outro joguinho... Cara, pior que Star Wars, ele foi me ressuscitando pelos jogos. O jogo foi muito bom. Durante o tempo foi me ressuscitando pelos jogos ali de 4 em 4 anos, foi acendendo uma paixão. Eu até comprei uns livros de Star Wars ali, o último jogo lá que foi muito bom. E aí esse filme me lembrou que eu sempre quis comprar um sabre de luz. Aí eu tava olhando preços de sabre de luz, tipo assim, é real mesmo, cara, dá vontade. Quando é uma história boa mesmo, dá vontade de voltar a ser fã do negócio. Total, e eu não sei, velho, tipo, se enquadrou muito bem, saca, do que tá acontecendo agora no mundo inteiro. A série pegou no ponto certo. Foi a crítica política total, irmão. Quem achava
que Star Wars não era político agora, irmão, já era, tá ligado? Não tem como. A crítica tá lá, tá feita pra quem quiser ver. Mas agora só também fazer agora, tipo, uns elogios pra série. Agora eu quero elogiar 4 atores, vai. Diogo Luna, que é o Endor. Sim, cara, eu não dou nada nesse cara, mas ele é um excelente do Andor, né? Exatamente. Aí o nosso querido, não sei o que, Skarsgård, que é o nosso Lúthien. Meu irmão, a primeira vez que o bicho já passava uma cara séria, né? Tipo, eu gosto muito dele. Vários filmes e séries no qual ele já participaram. Tipo, a gente viu que ele participou de Mamma Mia, ele fez o Ninfomaníaca, ele tá no Piratas do Caribe, tá no Duna. Não, esse cara, ele tá na indústria, irmão. Ele tá na indústria e, tipo, muito bem inserido. E, cara, quando ele faz a mudança dele do rebelde pra, entre aspas, o vendedor ignorante dentro de Coruscant. Caralho, a cena eu achei maravilhosa, velho. Nossa, é muito boa ele se transformando ali, ele fazendo o papel de ator, né? Ele tá ali atuando de verdade. Pô, é muito bom, cara. Ele fazendo os trejeitos, ele começa a entrar no personagem. Ele é muito bom. Aí a gente vem também pra Mon Mothma, que ela... Mano, sem zoa, tipo, quando ela entrega o marido, né? Falando que o bicho, tipo... Ela usa o disfarce, né? Do problema com o jogo dele, que ele já teve, pra falar que é ele que tá fazendo esse dinheiro. A bicha tá correndo da Receita Federal, é basicamente isso. Pro espião da Receita Federal escutar, velho. Ela tem que explicar a receita, cara. Sumiu uma grana ali da família, né? Que ela usa pra ficar financiando o rebelde. E ela, tipo, você vê que ela queria chorar no carro do lado do cara, e o cara, tipo, fazendo altas desculpas, assim, né? Tipo, de fato ele parece que tava recuperado, mas ela precisa sacrificar alguém, né? Pro sistema funcionar. Aí ela engole o choro, assim, caralho, mano. Eu fiquei, tipo, com pesar no coração, assim, e ela tendo que aturar esse merda, a filha dela... Jesus amado. Então... cara, mas assim, ó, essa mulher, ela sentiu ali sacrificando a família inteira, né? Ela sentiu pelo... Eu não sei se ela sentiu tanto pelo cara, porque ela já tinha dito que o cara não era confiável, que ela falou, né? Meu marido não é confiável. Mas, cara, quando ela teve que casar a menina, aí eu achei que ela sentiu ali. Ela falou, ela deu aquela titubeada de caralho, não vou fazer isso, vai se fuder. Mas ela viu ali, né? Tipo, caralho, velho. Ela teve o mesmo insight que o Lúthien teve pra fazer aquele discurso dele, né? Tipo assim, cara, não tem mais volta do que eu tô fazendo, cara. Já era. Eu tô nisso até a cabeça. Não tem mais como. Então eu vou ter que sacrificar tudo e todo mundo por essa porcaria. E ela pergunta pra irmã, né, velho, o que a gente tá fazendo? A gente tá maluca? Por que a gente fez isso? E a irmã fala, né, ué, cara, a gente tomou um lado. É isso. É tão simples o que a gente tá fazendo, a gente tomou um lado. E é aquilo que a gente, tipo... Eu acredito que eu já comentei aqui no podcast, né? Mas a gente pessoalmente várias vezes trouxe isso em conversa, né? Que a filha dela, ela vive falando, né? Cara, a gente lutou contra os costumes. Esses costumes são uma merda. Esse negócio que a gente chama de tradição não é certo. Não é algo que é pra ser certo. É claro que, tipo assim, a gente leva isso na história de vários países e culturas e etnias. Você tem o ponto de tradição que é essencial para você ter o desenvolvimento do povo, né? Mas existem coisas que não pode permanecer, né? Que, cara, já passou a época disso acontecer, né? Vamos dizer assim, tipo, casamento arranjado, tipo assim, entre aspas, guardar a virgindade para o seu único e específico marido. Total. Porque monogamia forçada. Monogamia forçada. Tipo, na verdade, se a gente buscar na história, a gente já sabe que essa merda existe há muito mais tempo e só foi uma máscara, né, infelizmente, do catolicismo, né, que a homossexualidade é crime, que tem culturas, tipo, países onde é crime de fato, você pode ser preso e morto por causa disso. Então... Oi? A própria questão da sexualidade, né, cara? Quando a gente vê culturas mais antigas e quando a gente vê bastante em cultura indígena, cara, não existe essa parada de sexualidade, tá ligado? Na verdade, não existia nem essa cultuação de divindades humanas. A parada era natureza mesmo. Tem até um conto muito bacana de um cara que fez um documentário com uns indígenas. Era como é que é o nome? Aquela galera que estuda língua e fala. Esqueci o nome. Eu também não faço a mínima ideia, velho. Mas é uma vertente da antropologia, né? Só que ela só estuda assim a parada de linguagens. E, cara, ele fez. O cara lá eu acho que era da BBC. O cara fez um documentário muito da hora e ele mostrou uma galera indígena aqui do próprio Brasil mesmo. Cara, era muito interessante como eles não tinham essa questão de sexualidade, sabe? Você estava em estados. E você podia também ser um animal, e você podia ser um homem, você podia ser uma mulher, tudo dependia do que a tribo precisava naquele momento. E tipo assim, cara, e eles falavam, tipo assim, pô, como é que é ser mulher? E o cara
ficava tipo assim, o quê? O que você tá falando? Ser mulher? O que é isso? E Você não- tipo assim... Você pode chegar até mais. Assim, a história é muito mais antiga, né? Mas tá muito mais incrustado na cultura popular do que a galera não quer prestar atenção. Você, tipo, pega o Loki, da cultura nórdica. Loki, Uhum. eu esqueci a palavra, como é que é no nórdico, acho que é Arg, alguma coisa assim, se chama pessoas de gênero fluido. Então, tipo, isso existe há muito tempo atrás. Você pega, tipo, grandes filósofos que a gente estuda até hoje, só que o pessoal só decidiu cortar, né, um pedaço da história. Sócrates falava, velho, vou falar de um jeito bem chulo, que foi, tipo, do comentário que eu vi que eu achei engraçado. O maior prazer sexual dele era quando ele dava o cu. Que sexo com pessoas tipo assim, pra ele, né, a visão dele, sexo com pessoas do sexo oposto é meramente para a reprodução. A diversão dele era, tipo assim, não é necessariamente porque tem que ser monogâmico e hétero. Não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem isso muito na nossa história. Alexandre o Grande, que nego, tipo, assim, ele teve aqueles problemas com a mãe dele, mas, caralho, ele, tipo, dava pra todos os generais dele, velho. Foda-se, era isso aí. Cara, aproveitava a vida. Cara, curtia a vida. Os espartanos, tipo, o prazer sexual era feito com os outros soldados. A mulher era meramente também só pra manter a reprodução do povo forte deles. Total. Tá aí na cultura, velho. Tipo, tá aí no que a gente estuda na merda da escola, só que eles cortam isso dos livros, né? Pois é, cara, e aí ela tem que. Cara, vem a parada do discurso de novo, né, cara? O negócio da queimar a decência. Ela tem que queimar, destruir toda a decência dela e, velho, entrar no jogo, sabe? Vamos fazer o Somebody Love aqui, porque o que a gente tá planejando é muito maior do que isso aqui. Uhum. E o que eu acho engraçado é que eu acho que ela percebeu que ela tem que sacrificar tudo. Como eu falei, ela quando conversa com a irmã, né, pra visão do marido dela, a irmã dela é uma degenerada, né, porque não se casou, não cumpriu as tradições da terra dela, né, e tudo mais. E a filha, né, que ela pensa, putz, a minha filha é nova, então provavelmente ela vai ser a evolução do sistema, mas foi totalmente o contrário, né, quando ela junta com um grupo de amigas, aí ela vê, tipo, as meninas rezando lá, ela fala, como assim, velho, isso aqui é tão retrógrado, isso aqui é, tipo, de uma geração que não era pra mais estar vivendo. E elas cultuando aquilo como se fosse, tipo, algo brilhante, porque ela vai contra a mãe, né? Que a mãe é extremamente contra a cultura dela. Sim, ela é rebelde contra a mãe que é rebelde. É muito engraçado. Aí vira aquele famoso romantismo, né? De um passado que você não viveu. E as pessoas cultuam isso, né? Tipo, infelizmente isso a gente vê que acontece de verdade, né? Nossa, e como isso tá acontecendo hoje em dia, hein? Cacete. Galera tá precisando. Cara, eu não achei que fosse falar isso, mas a galera tá precisando voltar a assistir Star Wars, cara. Tá foda, irmão. E eu acho que o último, agora voltando ao ponto lá atrás que eu falei, né? Dos atores Os que eu tava quatro. elogiando. Os quatro. Agora só falta o quarto e último, que é o Andy Serkis. Meu Putz, irmão, o bicho entregou pra caralho, velho. cara, o que é ele como o líder de pilotão ali? Cara, muito bom. Nossa, e a frase no final, cara? A última frase dele em Andor, cara. Nossa, eu quase chorei ali, juro por Deus. O do Eu Não Sei Nadar. Quando o cara fala eu não sei nadar, eu fiquei, puta, mano, caralho, velho. Tipo assim. E ficou uma coisa na minha cabeça desse momento que, tipo assim, cara, será que ele não sabia que a parada tava em volta de água? Porque não tem como, a galera não leva eles, tipo, saco preto na cabeça. Tipo, todo mundo sabe onde é que tá, todo mundo sabe o que é que tá rolando ali. A parada era meio às claras, sabe? A parada era controle, não era esconder, não. Era às abertas, só que assim, tudo muito controlado, tudo muito restrito, tudo muito ali. É aquele jogo mental, né? Eles falam, ó, outra coisa aí. Outro gancho aí da parada do controle, né? Quando eles falam lá da galera no. Naquele lugar onde eles iam fazer o roubo lá, o heist. Galera não gosta, né, do povo que tá lá se enfiando no meio das terras deles. E aí eles falam, né, cara, a gente controla eles através da gentileza. A gente faz eles andarem para que eles sofram o caminho inteiro, para quando eles estiverem no pior momento deles, a gente oferece gentilezas pra gente arrecadar alguns e levar os que a gente sabe que vai resistir pro lugar que a gente quer. E aí eles, né, através dessas gentilezazinhas, vão manipulando a galera. Na cadeia a mesma coisa, só que na cadeia ali é um pouco além, né? Todo mundo tá lutando contra todo mundo. Todos os pelotões têm que trabalhar mais que todos os outros, e todas as equipes dentro de cada pilotão têm que trabalhar mais que as outras, porque senão, né, acaba sendo torturado. E Mas aí ele... Não, continua. E aí eles fazem todo esse sistema, e é muito bom, cara, porque o Andy Serkis, ele é a demonstração, né,
fé de que isso tava funcionando. Ele só queria ir embora dali, até o momento que ele olha pra tudo aquilo, tipo assim, caralho, era tudo mentira. Era tudo mentira. Então, pra mim, eu já morri. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Pô, será que ele sabia que ele não ia sair de lá? Será que ele achou que ia ter uma nave no final? Porque quando ele tem essa desilusão e ele fala, pra mim, eu já morri, vamos passar a noite pensando nisso, eu fiquei tipo assim, será que ele só salvou mesmo a galera? Será que ele teve esse ímpeto altruísta? Ou será que ele achou mesmo que ele ia sair de lá? O que tu acha? Eu acho que foi exatamente pra fazer essa quebra de expectativa, porque, como tu falou, é um clássico do Star Wars. Estamos fazendo uma merda em algum lugar, vamos, sei lá, vamos fazer aqui pra roubar o mapa da Estrela da Morte. Aí agora a gente tem que fugir. Ou, milagrosamente, tem uma nave aqui. Isso é todo filme de Star Wars. Todo filme de Star Wars, a gente tá no meio da fuga, a gente rouba uma nave, ou a nossa nave tá ali em pleno funcionamento e a gente vai conseguir sair. E eu acho que foi exatamente pra quebrar essa expectativa, porque é a realidade. A realidade, a gente tem os momentos bons e a gente tem os momentos ruins. Aí, quando ele chega nesse momento que você falou, cara, eu já estou morto. Mas ele fala, mas existe a possibilidade de eu conseguir fazer alguma coisa. Porque aí a gente tá lidando com o personagem, né? O personagem, ele acreditava que se ele fosse filha da puta, né? O sistema, né, produz isso, né? Que se ele acreditasse que ele agisse daquele jeito, ele ia conseguir sair mais cedo. Ou conseguir sair de um jeito menos arduoso, né? Vamos dizer assim. Ardiloso? Arduoso? Eu não sei. É ardiloso. Não, é que dói menos. Porque, assim, então ele não vai... jeito menos árduo. Ele não vai sofrer tanto pra sair. Só que aí ele descobre, né, que ele não tem saída mais, né? Eles ficam reciclando pessoas e fica jogando de uma cela pra outra. O Endor, né, o exemplo disso, eles catam pessoas porque precisam catar, né, que eles estão com falta de mão de obra, então a gente, pra conseguir fazer o sistema, não é porque eles... Isso, pra mim, na verdade, foi genial. Não é porque eles geram emprego, não é porque tá acontecendo, não, é porque o sistema tá um lixo. Então eles saem catando gente, assim, a rodo, praticamente numa escravidão. A gente catou isso aqui, mas usou a desculpa de que ele fez merda. Então, tipo, a justiça agiu, entre aspas, a gente tá prendendo mais bandidos, mas não, velho. Tipo, a gente só tá querendo mão de obra barata. E é isso. E aparece na série, a Estrela da Morte tá atrasada, então eles estão precisando de mão de obra escrava, botar um negócio pra funcionar, né? Até no final lá tá aqueles cilindros, né? Que é o disparo da arma, tá flutuando assim, separadinho. É tipo, cara, eles estão precisando construir parada, eles estão precisando de indústria, então escraviza quem vocês puderem. E como a gente tá em regime de exceção agora, nossa, cara, outra coisa ali também que muito bom, né? Porque o Lúthien, ele dá um mega de um passo nessa série. Porque como a rebelião ainda não tá muito organizada, a gente não sabe muito quem é que tá controlando, quem é que não tá controlando. O cara, ele parece ao mesmo tempo tá no topo ali da liderança, dos esquemas e de tudo, ao mesmo tempo que, tipo, ele não tem que responder pra ninguém. Então, quando ele faz esse heist, ele quer que o Império sinta de verdade, ele quer que a bota aperte na garganta de todo mundo. Ele sacrifica basicamente o universo inteiro falando, cara, eles precisam apertar essa bota, porque senão ninguém vai sentir, ninguém vai se revoltar, ninguém vai se rebelar. E aí, outra frase, né? O Império está nos sufocando tão lentamente que a gente nem tá percebendo. É muito bom, cara. Exatamente. E aí, só voltando ali no End-Circus, aí eu acho que é exatamente isso. Quando ele descobre que esse processo de escravidão dele não tem fim, ele se agarra à única esperança que ele vê, que é basicamente assim, cara, o Endor vira e fala, eu não tô nem aí, eu vou sair daqui porque eu tenho um propósito maior, que eu acho que ele chegar dentro da prisão, né, e ver que todo esse sistema tá acontecendo, é que ele fala. Porque antes o Lúthien tenta convencer ele, né, de que a rebelião é algo necessário, aí ele faz, não, eu só faço isso aqui pra sobreviver, basicamente ele é tipo um cara que lida com escambo, né, então, mas ele vê que fala, cara, o sistema já está corrompido há tanto tempo, né, que não existe salvação. Assim, uma hora vai bater em você, né, não importa quem você seja, uma hora vai chegar em você. Porque não é como se, tipo assim, a gente não está, entre aspas, vivendo numa utopia, mas é porque eu não estou exatamente naquele ponto bom da utopia, né? Que era o que ele acreditava do início, né? Ele fazia contrabando, fazia um roubo aqui, um roubo ali, mas é só porque ele acha que a vida dele era injusta, mas pra ele tava tudo bem. Mas ele viu que não, é algo muito maior, né? E é exatamente que entra essa fase do Lúthien, né? Tipo, o Império tá sufocando a gente tão lentamente que a gente não consegue perceber mais. E quando ele vê que realmente esse sufocamento acontece e que tem muita gente sofrendo desnecessariamente, aí que eu acho que ele, o Endor, né, encabeça a rebelião, né? Ele fala, eu preciso ser um guerreiro da rebelião a partir desse momento. Ele não fala isso. Eu imagino que ali tenha sido o start dele, né?
Eu também imagino que tenha sido ali. E eu acho que o Andy Serkis, naquele momento, obviamente, não era pra rebelião, mas é porque ele falou, cara, eu não quero viver essa merda a minha vida inteira. Eu já tô aqui há sei lá quantos 300 dias e eu achei que eu ia ter liberdade, mas daqui a pouco eu só vou ter mais 300 dias dessa porra de novo. E é isso, velho. E é isso até morrer. É, que aí qualquer errinho básico, aí a gente vê, né? Que a gente acha, não, é porque o sistema é ruim, e é esse negócio. E é basicamente não, são os oficiais com medo que eles falam, cara, a gente só tá sacrificando um plano de vida de criminosos. E é isso aí, deu errado. Vamos prender mais gente, vamos matar essa galera, e daqui a pouco tem mais gente aqui pra trabalhar pra gente. Cara, muito bom, brother. E, cara, pior que uma parada naquele negócio daquela prisão que me dava um. Eu sempre ficava, tipo, por que estes filhos da puta estão fazendo isso? Por que esses filhos da puta esperavam até o último segundo pra pular da plataforma de chão quente? Tu percebeu isso? Ah, tá, quando eles estão discutindo e tudo mais, aí tá o. Mano, Tá, é no último segundo. O tempo todo é no último segundo. É tipo chão quente em 5 segundos. Esses filhos da puta tão lá na porra do chão ainda. É no último segundo que eles saem de lá. Eu ficava, caralho, por que vocês estão se arriscando de maneira tão idiota, velho? Vai logo pra porra do dormitório. Isso me deu uma agonia, cara. Nesses 3 episódios eu ficava, meu Deus, vai logo pra porra do dormitório. Eu não sei se foi proposital pra dar essa agonia, eu também não sei, mas eu também ficava muito apreensivo com isso, vou ter que admitir. Puta que pariu, brother. Aí eu não sei se tem a ver com o fato de que ele já tá institucionalizado ali, aquilo é tão o mundo dele que ele tem essa confiança, né? De subir no último milésimo de segundo que ele sempre sabe o tempo certo. Mas eu ficava tipo, caralho, velho, por que você tá se arriscando tanto à toa, velho? Ai, Não, Jesus. e eu acho legal que a série, ao mesmo tempo que, tipo assim, a gente tem realmente o Império, a gente tem a rebelião crescendo, nascendo, né, na verdade, mas os erros humanos também que aparecem dentro da série, né, que tipo, algo extremamente natural, o namorado da... Esse é o nome Namorada dela. Pix? Pix? É, da Bix. A namorada da Bix, que, tipo, o cara entrega o Enders literalmente por uma dor de corno. Dor de corno total, né, cara? A guria era cara, que dó dela, velho. Mas eu fiquei sabendo que ela volta na segunda temporada, então vamos ver o que vai acontecer. O cara, tipo assim, ela só ajuda ele, porque também ela é pró-rebelião. Pró-rebelião não, assim, né? Tipo, ela é contra o sistema, então ela quer viver a vida dela, mas naquilo que ela puder ajudar, ela vai ajudar nela. Tipo, ela tá nível Lúthien, tá nível Mon Mothma, né? Ela tem os sacrifícios dela. E o final, assim, tipo assim, o final tanto dele, né? Que ele entrega o cara, aí ele fala, não, fui eu que entreguei, tá vendo? O cara tá indo ali, aí o bicho só morre. Porque... Total. E não foi porque ele morreu, tipo assim, porque ele é um filho da puta. O negócio foi porque, cara, porque ao mesmo tempo que a gente tem todo esse negócio do Império, a galera tem que ter medo dela, nos microcosmos, assim, que existem dentro do sistema, tem falhas que acontecem. E ele morreu por uma falha. Ô, brother, o menino lá, cara, o menino do roubo, cara. O cara morre na aceleração da nave, cara. O que é mais mundano do que você morrer na aceleração de um roubo, cara? Porque os caras fazem no de última hora, não amarra a carga, tipo, por um erro. Não, amarra a carga. Eles estavam ali, eles tiveram que sair do tiroteio pra poder sair lá no último segundo, porque senão não ia rolar uma saída, cara. Tinha que ser naquele segundo e ponto final. E a menina ainda injeta uma adrenalina lá nele, tipo assim, cara, você, tipo assim, foi mal, mas você não pode morrer agora, você precisa tirar a gente daqui. O trabalho ainda não acabou, você morre depois que isso aqui der certo. Cara, é muito radical, sabe? É muito tenso. Cara, é do caralho isso. E a Bix, meu irmão, tipo assim, aquela cena final de tortura, que aí, eu tenho que, isso aí também é outra coisa pra ser elogiado, porque, tipo assim, o cara fala, que a gente descobriu esse animal, que quando a gente matava ele produzia esses sons horrendos que fazia a gente enlouquecer. Isso veio, tipo assim, um elogio e uma crítica, né? Eu achei que também, como todo filme de Star Wars, a gente tem poucos alienígenas, né? Mas se bem que eu lembro da trilogia original, aí eu penso, putz, os alienígenas que o George Lucas tentou botar lá em CGI eram péssimos. Eu fico na dúvida, assim, se a gente volta a ter Jar Jar Binks ou se eu, tipo, prefiro assim, não, vamos ficar só com humanos mesmo e de vez em quando a gente vê um bicho ali. Mas podia ter rolado mais alienígena. Rolou mais alienígena no Rogue One do que rolou nesse. Sei lá, no que ele peca em não ter alienígena, pra mim ele acerta na maioria dos androids que eles botam lá. Putz, aquele baixinho vermelhinho lá arrasa, hein? Caralho, o bicho sentindo dó, velho. Tipo assim, eu quero ficar aqui, velho, porque a Marva tá aqui. Aí a galera, não, mas ela. Assim, como é que eu falo pra ele? Os caras falando com a porra de um robô, velho. Como é que eu falo pra ele que a Marva já morreu, velho? Eu quero ficar com a Marva, eu não quero ficar sozinho. Caralho. Fica aqui comigo, caralho. Em
legal, né? Eles falam que o robô ele gasta mais energia pra mentir do que qualquer outra função dele, né? Eu achei isso engraçado. Aham. Isso foi bem legal também. O processamento dele tem que ser muito maior pra ele conseguir mentir do que normal. Eu achei muito legal. O pior é que isso foi realmente muito bom. E aí, tipo, ele escrevendo lá do monstro, aí quando bota os fones de ouvido nela e ela, tipo, começa a sofrer lá e a Ela gente só grita. fica um silêncio, assim, e aí você vê a cara dela de desespero. Meu irmão, e no final, assim, quando a gente vê que mesmo ela desesperada, eu não sei se ela já tava louca mesmo, ou se ela ainda tava tendo convicção de querer fazer alguma coisa, né, que ela não entrega o Andor, velho, tipo, e aí vai lá até o final, ela sofre pra caralho, velho, e não entrega o cara. Pois né? Ela. Porque parecia que ela ia entregar, mas parecia que não. Tipo assim, eu não sei direito o que rolou ali, porque não mostra, né, a cena dela falando se aquele cara que eles mataram, se era ou não o cara que para quem ela colocou o Andor. Eles não sabem quem é o O Luthen. contato, né? Eles chamam ele até de uma parada lá, e não sei como é que estão chamando em inglês, mas em dublado ficou meio que o eixo, uma coisa assim. Ah, sim. E aí eles mostram um cara, ela fala, ó, é esse cara aqui, é esse cara, e aí ficou uma sensação de que eu não sei se ela vai mentir pra proteger, eu não sei se ela falou que era, eu não sei, tipo assim, não sei, não importa, sabe? No final não importa. Ela pode até ter entregado ele, mas assim, cara, na situação que ela tava, quem não faria, sabe? Uhum. E o legal também que, tipo, pelo menos isso é do meu ponto de vista, né? Que a gente tem todo esse arco de como o Andor age, de como a rebelião tá crescendo, de como a Mon Mothma agiu pra rebelião acontecer, de como o Luthen tá agindo pra rebelião acontecer. Mas em Ferris, tipo, principalmente quando a Marva morre, né? E a gente vê que foi simplesmente por um erro do sistema. E toda a cidade se junta, né? Que aí os bichos têm a tradição deles. Aí voltando à tradição, mas de um certo modo desse ponto não é tão ruim, né? Que eles falam, cara, a tradição aqui da cidade é a gente juntar as mulheres da comunidade, vai ter a canção, a cidade se comove, a gente vai transformar uma mulher num tijolo, que por sinal eu achei isso massa pra caralho. Eles assistem Cartoon Network, hein? Assistiram lá o episódio do Jake Tijolo, hein? Não quero falar nada, não. Mas essa aí é coisa do Jake. Verdade, eu tinha esquecido disso, velho. O sonho do Jake era viver como um tijolo numa parede e estar prestes a cair. Esse sempre foi o sonho dele. E é nesse episódio também que ele solta um podcast, que ele fica lá falando olhando a natureza e falando do Sr. Coelho, das desventuras do Sr. Coelho. Caralho. Eu tinha esquecido disso, velho, mas verdade. Mas, episódio assim, maravilhoso. Então, e é genial. Aí os caras não, mas beleza, vocês têm que manter a tradição, então só vai manter tantas pessoas. Aí do nada você vê a cidade toda se reunindo, velho. E o discurso da Marva no final, que acende de fato a chama, né? Assim, de galera, velho, eu não vou aturar mais essa porra. A gente já tava na merda, a gente era praticamente um planeta de sucata. E depois os caras ainda querem vir aqui botar no nosso cu mais ainda, velho. Tipo, não. Outra frase. Tudo que ela fala é quase um manifesto, mas aí a outra frase, né, cara? Eu sei que é injusto os mortos pedirem para que os vivos lutem, mas eu faço esse apelo, cara. É muito bom, brother. Cara, eu tô até arrepiando aqui, assim, não dá pra ver, mas, putz, velho, essa série, ela pega a gente realmente de um jeito que, eu tenho que admitir, velho, surpreende, porque o filme do Rogue, acho que pra encerrar, ou você quer ainda, tipo, falar muito mais coisas da série? Porque Não, eu acho que eu só tenho mais duas coisas, duas coisinhas pra ir falando. Então, só tipo assim, que eu lembro quando eu assisti Rogue One, eu adorei, tipo, essa parte da rebelião, o jeito que o grupo se age, e o jeito que o grupo, entre aspas, se une, que não foi, tipo, um esquadrão suicida porque a gente é uma família, né, mas é porque existe uma causa maior e eu sou a favor dessa causa. Mesmo eu e o que mais me surpreendeu, assim, pra série, eu acho que o que você comentou no início, de a gente não ter expectativa nenhuma pra série, é o que realmente torna ela muito boa, porque o Wendell era o personagem, entre aspas, mais descartável do grupo do filme, né? E, porra, surpreendeu. Por mim, tipo, foi maravilhosa a série. Reviveu realmente tudo que eu queria de Star Wars. Eu gostava de Mandalorian, mas Mandalorian é aquela minha série Sessão da Tarde. Pedro Pascal tá no coração, The Last of Us, meu daddy. Mas... Mas, puta que pariu, essa série entregou tudo que eu precisava. Não era o que eu queria, mas tudo que eu precisava ela entregou. Nossa, ela entrega demais, cara. Até porque eu só quero
ponderar uma coisinha aqui, que é o nosso querido Sol Guerreira, que, pô, cara, mais uma demonstração legal ali da rebelião, do braço, né, do braço, como é que é? Ah, esqueci. Eu também não No sei. braço radical da rebelião, que é o Sim. cara que vai, que mata e acontece, tortura e foda-se. E aí ele tem que lidar com a moralidade do Luthor, né? Que ele chega pro. Que ele vai lá e fala pra ele, tipo assim, ó, vai rolar lá o heist aí, como é que vai ser a parada lá? E ele fala, não, você não vai. E ele, uai, por quê? Porque o Império já sabe. E ele, tipo assim, ih, caralho, a gente tem que avisar a galera. E não, você não vai. Não vai avisar a galera. E tipo assim, meu irmão, são 30 homens que vão morrer. Tudo por causa dessa causa. Eles vão morrer porque eu não posso queimar o meu contato lá dentro. E aí ele fica maluco. Porra, você tem gente em todo canto, você tem gente aqui. Ele fala, eu tenho gente aqui também. É aquele cara ali, ó. E aí ele, Cara, não. eu sempre soube que não sei o que. E ele, não, idiota, ele tá brincando contigo. Ele, como é que eu vou saber? Não sei o que. É muito bom, cara. E eles deixam o cara morrer, né? E ele ainda joga nas costas do Sol. Ele fala, ó, cara, te dei a notícia aí. Faz o que tu quiser com essa informação aí. Se tu quer acabar com tudo, vai lá e salva essa galera. Aí eles vão descobrir quem é o meu espião. Provavelmente vão ficar inacreditavelmente mais restritos do que eles já estão agora. E aí qualquer oportunidade que a gente teve já era. E aí o Sol deixa o cara morrer, né? E eles ficam naquela parada, né? De, pô, 30 homens. E ele fica, mais o cara. É 30 homens, mais o que a gente conhece, o que tem nome, o que tem intimidade, o que a gente conhece. Tipo assim, é 30 mais ele. Cara, E aí eu fiquei, puta que pariu, mano. O cara vai mandar todo mundo pra morte pra proteger a porcaria do espião, velho. Não, e o que, agora que você comentou isso é real mesmo, porque a gente já tem o histórico do Sol Guerreiro, né? Tanto no Rogue One, quem assistiu as animações, ele tá lá no Rebels. No Rebels ele é tipo muito pior, assim, do que no Rogue One, que no Rogue One ele já tá loucaço, né? Mas. Nossa, tá full loucaço. Aí, tipo, aí tu vê isso, e aí você chega alguém com uma opinião não necessariamente radical, mas tipo, uma opinião muito mais fria, e aí a própria parte radical fala, não, calma aí, como é que é? Cara. O Luthor, ele é. Tipo assim, parece que não, mas o Luthor, ele é muito radical, cara. No entanto, tem até a discussão que ele tem com a assistente dele. Ela fala: Você tá emotivo, você tá acuado. E aí, não. Vem com essa pra cima de mim, não, cara. Eu tô nesse jogo há muito tempo, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Não vem com essa. Pois é, ele sabe o que é o sacrifício, né? Ele sabe o que é o que ele vai perder e o que tá se perdendo de fato ali, né? Total. E qual que era o segundo ponto? O segundo ponto, eu vou te falar que eu me perdi. Eu me perdi, eu esqueci agora o segundo ponto. Mas eu queria pontuar o Sol Guerreiro, porque tá devendo aparecer mais. Não, Quero ver o Sol Guerreiro torturando, matando, esculhambando geral. Estão me devendo isso. É que não foi demonstrado em tela, né? Mas a gente conheceu uma pessoa que é pior do que ele. Assim, em quesito de radicalismo, como você falou, né? Eu acho que foi por isso. Sim. Porque eu acho... Esse é o último ponto que eu tinha. Que eu acho que só também pra pontuar, é que é engraçado, né? Muitas vezes a gente também culpa muito quem tá na ponta da lança, né? Mas quando a gente vê, assim, quando a gente só vê, quando mostra, tipo, nessas histórias o vilãozão, né, que é o mandante, aí a gente fala, não, mas o mal maior tá bem ali. Mas ao mesmo tempo que ele é considerado uma coisa ruim, pra quem, tipo, por exemplo, 30 caras morreram, e a família desses 30 caras? Não vai culpar alguém, vai culpar o Lutem, né? Mas aí o Lutem fala, cara, porque... E depende, eu já sou essa cartinha que vai ser queimada, eu não vou ver resultado de nada disso aqui. Ele entende isso, então, cara, aquele peso daquele discurso é maravilhoso. Assim, é absurdo. Sim. Cara, essa é a série dos discursos, cara. É a série das frases dos discursos. É muito bom. Eu não sei quando é que é a premiação do Grammy, velho, mas, tipo, Grammy não, é do Oscar. Não, do Oscar também não, é da... Globo de Ouro? É o da TV, eu não sei, acho que Globo de Ouro premia, né, coisa da TV, né? Ou acho que sim. Eu esqueci. Da que premia coisa da TV, onde tem, tipo, sempre o Rick Gervais apresentando. É o Emmy Awards. Isso. Então... Quando chegar no Emmy Awards, se Endor não tivesse ganho. Mas se bem que eu acho que. Sei lá. Eu quero ver o bicho ganhando algum prêmio, velho. Porque essa série foi do caralho, velho. Tipo, não tem como. Deixa eu ver aqui quando é que é o Emmy 2023. Aí já foi e a gente tá aqui que nem um idiota.
Pode ser, né? Já tem data pra acontecer. 75ª edição do Emmy será televisionada em setembro. Em setembro. Ah, então tá ótimo. Eu espero que ele ganhe, velho, porque a série entregou, tipo, tudo que a gente precisava mesmo. Não tem como. Se você não assistiu. Quer dizer, isso aí era pra ser um aviso no início, né? Mas se você escutou a gente até aqui e não assistiu ainda, cara, vai lá assistir, porque você não está perdendo absolutamente nada. Até que você. Nada. Não tem spoiler que a gente possa dar quando eu assisti a série, eu já sabia tudo que ia acontecer, galera. Eu assisti essa série muito atrasado. Não, é entendível quem recusou assistir, porque, assim como a Marvel, ele tava entregando uma quantidade de merda absurda. É que, assim, uma quantidade de merda absurda, eu não sei. Se contar os filmes, tem uma quantidade de merda absurda. Porque o Mandalorian tava legal, mas ainda, tipo, tava bem nichado, né? Assim, não é todo mundo que gosta, todo mundo tem suas implicações. Mas já tava um desânimo grande, né? E aí, o bicho ter perdido a audiência por esse tipo de preconceito é entendível. Eu entendo muito bem. Eu tô fazendo isso com um monte de coisa. Faz parte. Mas vai lá assistir. Disponível na Disney Plus, pagar nós. Ou pelo menos paga minha assinatura de graça, eu já aceito isso. E. Sei lá, velho, alguma coisa assim. E você não está perdendo nada, vai lá. Pode ir. Quer dizer, você está perdendo muita coisa. Eu tô confundindo a porra da frase. Pode terminar assim, né? Ai, pai amado, cara, muito bom.